Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Amados, abri as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 a seguir. Glória a Deus. Aleluia. Quero trazer rapidamente uma saudação para a igreja. Louvado seja Deus. Nesses poucos versículos. Aleluia. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 a seguir. Glória a Deus. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrependa-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Louvado seja Deus. Queria eu ter sabedoria para expressar tudo que esse texto fala aos meus corações, aos nossos corações, mas temos limitações. Mas, amados, as cartas às igrejas do Apocalipse traz uma grande mensagem para nós, não só para aquelas igrejas no passado, mas para nós hoje, na atualidade, né? E aqui a igreja de Pérgamo, um fato curioso que quero trazer para os irmãos. Pérgamo, esse nome Pérgamo traz alguma lembrança de alguma coisa para os irmãos? Pérgamo, pergaminho. Foi em Pérgamo que se originou o pergaminho, porque na época o bibliotecário de Pérgamo queria tornar-se lá na cidade de Pérgamo a sua bibliotecária a maior que já existia, que na época a maior era de Alexandria, se eu não estou equivocado, e que estava no Egito. E então o bibliotecário de Pérgamo foi até o Egito convencer o bibliotecário de lá a vir estar com ele, e o convenceu. E o rei do Egito ficou bem triste com isso. E na época se escrevia com material chamado papiro, e o papiro só era produzido no Egito. Então o rei do Egito cortou toda a matéria-prima para produzir o papiro para Pérgamo, e então eles tiveram que se virar para escrever. E então, com toda a sabedoria que Deus deu para eles, eles começaram a matar animais novos, pegaram as peles mais finas, curtiram e começaram a escrever em couro, que aí eles deram o nome de pergaminho, né? Em relato ao nome da cidade, Pérgamo. Então, quando os irmãos ouvir a palavra Pérgamo,
Pergaminho vem de Pérgamo, né? Louvado seja Deus. Isso é só uma curiosidade que eu trouxe para os irmãos. Louvado seja Deus. Por bem, meus amados. É interessante que, na tradução da minha Bíblia, todas as igrejas do Apocalipse, eu acho interessante que Deus fala assim, ó, versículo 13, eu sei as tuas obras. Em todas as cartas, as igrejas vai estar dessa forma, eu sei as tuas obras. Meus amados, Deus, Ele sabe das nossas obras. Ele conhece as nossas obras. E a pergunta é, qual obra e quais obras nós temos feito para Deus? Que tipo de obra nós temos feito para Deus? Que tipo de trabalho nós temos apresentado na obra de Deus? Porque Deus, Ele conhece as nossas obras. Deus, Ele conhece os nossos feitos. Deus, Ele conhece as nossas ações, que seja de má ou que seja de bom. Louvado seja Deus. Muitas das vezes tem pessoas dentro da casa de Deus desempenhando um belíssimo trabalho, mas só que o coração dele não está desempenhando aquele trabalho em louvor e gratidão a Deus, mas sim por outros motivos. E Deus conhece as suas obras. Deus conhece as nossas atitudes. Então, quando nós formos fazer a obra de Deus, temos que fazer em gratidão ao Pai, porque foi o mandamento que Ele nos deixou. Fazer a sua obra com amor, com carinho, com dedicação. Louvado seja Deus. Deus conhece as nossas obras. Louvado seja Deus. Seguindo o versículo, ele vai falar assim: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Aquela igreja de Pérgamo, aqui a Bíblia está dizendo que ela habitava aonde estava o trono de Satanás. Imagino eu a dificuldade que era para aquela igreja fazer a obra de Deus, porque ela estava situada onde estava o trono de Satanás. Que coisa, que coisa. Mas eu dando uma pesquisada, o porquê Jesus fala, o porquê a Bíblia fala que aonde ela habita está o trono de Satanás. Porque em Pérgamo havia um panteão de adoração a deuses pagãos. A deuses pagãos. Muitos. E eu quero pontuar aqui, lá existia um deus chamado Deus Esculápio, que a sua escola sacerdotal era muito grande. Esse Esculápio era considerado como o Deus da cura, o Deus que trazia a cura, né? O Deus serpente, que é o seu símbolo, é serpente, o Deus da cura. Quem é da área de enfermagem, de medicina, vai observar que em muitos jalecos de medicina vê um símbolo de uma serpente. E ali é fazendo alusão a esse Deus Esculápio, esse Deus ímpio. Mas nós sabemos, louvado seja Deus, que o Deus da cura, o Deus da libertação é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós. É o Deus que tudo faz por misericórdia. Deus pagão só traz destruição. Deus pagão não traz nada a oferecer de bom, mas o nosso Jesus sim. Louvado seja Deus. E ali também havia o culto ao rei daquela época. Tinha que idolatrar o rei. Tinha que adorar o homem vivo. Olha o tamanho da idolatria. Então o homem se sentava no trono, era o governante, todo mundo tinha que se dobrar. Tinha que prestar continência e adoração a ele. Sendo que o único que nós devemos dobrar os nossos joelhos e levar a nossa adoração é Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que é o único mediador entre os homens e Deus, é Jesus Cristo.
E tinha muitos, mais algum que eu poderia pontuar aqui. Mas dito tudo isso, nós entendemos o porquê a Bíblia fala que ali estava o trono de Satanás. Porque a idolatria ali era gigantesca. A idolatria ali era fortíssima. E todo mundo era obrigado a se curvar perante aqueles panteão de deuses. Mas louvado seja Deus que aqui a Bíblia relata que naquela época tinha cristãos fiéis a Deus, que não dobravam os seus joelhos perante a idolatria. Porque a Bíblia vai dar testemunha aqui de Antipas, minha testemunha, o qual foi morto entre vós. Amados, quando Jesus nos chama, nós precisamos entregar nossa vida a Ele de corpo e alma. Não importa que alguém coloque o seu pescoço à forca, porque a Bíblia vai dizer que nós somos levados todos os dias como ovelha para o matadouro. Porque o inimigo de nossas almas, ele vive tramando para tirar nossas vidas. Mas louvado seja Deus, porque vale a pena o sacrifício, vale a pena o sacrifício de estar nos pés de Jesus Cristo, porque a promessa que Ele nos tem não é nessa terra, é na vida eterna. Louvado seja Deus. E acredito eu que Antipas foi morto porque não negou a palavra de Deus. E hoje na atualidade tem muitas pessoas negando a Jesus Cristo por poucas coisas. Por poucas coisas. Entendo eu que o inimigo ele tem mudado muito a sua maneira de trabalhar. Principalmente no Brasil. A gente sim vê em outros países aí afora pessoas sendo degoladas pelo amor de Jesus Cristo. Mas em algumas nações a gente entende que o inimigo ele trabalha de outras formas. Porque em algumas nações o inimigo quer matar a pessoa e deixar dentro da igreja, para putrificar os outros. Mas louvado seja Deus, que Jesus Cristo tem cuidado de nós. Jesus Cristo tem cuidado de nós. O seu Espírito Santo de sabedoria tem tido com nós, tem nos abençoado, tem cuidado de nós todos os dias. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai continuar dizendo que eu tenho poucas coisas contra ti. Ao mesmo tempo que tinha pessoas ali que davam vida por Jesus Cristo, tinham outras pessoas que não davam. Tinham outras pessoas dentro da casa de Deus seguindo, saindo fora dos mandamentos de Deus. Aqui vai dizer que tinha muitos que seguiam a doutrina de Balaão. O que será a doutrina de Balaão? Nós observamos a história de Balaão. Ele foi comprado para profetizar contra o povo de Deus. Uma história bastante conhecida da igreja, mas todas as vezes que ele abria a boca para amaldiçoar o povo de Deus, Deus não deixava, ele abençoava. Ei, igreja, o inimigo não pode com nossas vidas, porque o nosso dono é Jesus. Ele pode até tentar, mas se nós estivermos na posição, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Louvado seja Deus. Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Ele chegou com uma ideia. Disse, olha, faz o seguinte, pega o seu povo e vamos misturar com eles. Pega o seu povo e vai mistura com eles, que o próprio Deus deles vai se revoltar contra eles. Estou resumindo, basicamente, é isso. Amados, quando a igreja
sai para fora e se mistura com o mundo, não dá certo. Porque a bênção de Deus não vai junto. Observe bem, no capítulo 6 do Gênesis, se eu não estou equivocado, quando Deus vai mandar o dilúvio, porque os homens de Deus estavam se misturando com o povo da terra. Isso não agradou os olhos de Deus. Não agradou os olhos de Deus. Então, amados, vamos ter cuidado. Porque a igreja de Deus, ela é santa, ela é imaculada, ela é pura. Nós precisamos nos santificar todos os dias. Nós precisamos estar no mundo e fazer a diferença. Nós precisamos estar no mundo e o brilho do Espírito Santo andar conosco. Para onde nós pisarmos os nossos pés, Jesus está conosco. E o mundo olhar e dizer, olha, a vida daquele rapaz, daquela senhora, daquele senhor é diferente. A vida daquele rapaz é diferente. Por que é diferente? Porque quando nós temos Jesus Cristo e o Espírito Santo em nossa vida, nós somos diferentes. Porque nós não praticamos o que o mundo quer que nós pratiquemos. Aleluia, louvado seja Deus. Não siga a doutrina de Balaão, porque ela não é boa. Não siga a doutrina dos nicolaítas. Pouco se sabe sobre a doutrina dos nicolaítas. Mas muitas cogitações falam que é você vir para a casa de Deus e não querer se libertar. É ficar dentro da casa de Deus com todas as mazelas do mundo. Não. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para levar todos os nossos pecados. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e levou todas as nossas imundícias. Quando nós nos entregamos a nossa vida a Cristo, nós somos novas criaturas. Nós recebemos um novo nome. Louvado seja Deus. Aleluia. Não siga a doutrina de Balaão. Não siga a doutrina dos nicolaítas. Você jovem, que o mundo muito tenta, não se mistura com o povo de fora, porque não agrada a Deus. Procura um povo da tribo para se misturar, porque aí Deus se agrada e temos a bênção do Pai. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas esses que estão dentro da casa de Deus e segue a doutrina de Balaão e dos nicolaítas, Deus chama ao arrependimento. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. A palavra de Deus, nós iremos ser julgados. Um dia nós iremos prestar conta de tudo que nós fizemos nessa terra. Um dia. Deus chama o arrependimento, é hoje. É hoje. Nós precisamos ressuscitar para a alegria de Deus. E não ser ressuscitado para a vergonha. Porque os que serão ressuscitados para a vergonha, não terá o reino dos céus. Jesus Cristo foi preparar-vos lugar. Versículo bem conhecido da igreja. Ele foi, e ele descerá. E aqueles que permanecer fiel, receberá o novo nome, para com ele nós morarmos para toda a eternidade. Louvado seja Deus. Igreja do Senhor. Dias difíceis nós temos passado e temos vividos, e a Bíblia fala que iremos passar. Mas Jesus é conosco. Deus é conosco. Não vamos deixar a idolatria chegar no nosso coração. Não vamos deixar
a doutrina de Balaão bater no nosso coração, mas vamos seguir o que está escrito aqui na palavra de Deus, porque Deus tem vida eterna para nós. E Jesus, ele fala: eu venci o mundo e vós também vencereis. Amém, glória a Deus.